Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Carlos, sou professor de História. Sejam bem-vindos ao Me Socorre na História. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumão sobre os períodos da história do Brasil. E a história do Brasil está dividida em Brasil pré-cabralino, Brasil colonial, Brasil Império e Brasil República. Brasil pré-cabralino. O Brasil pré-cabralino refere-se ao período anterior à chegada dos portugueses em 1500. Durante esse período, o território que hoje é o Brasil era habitado por diversas populações indígenas, cada uma com a sua própria cultura, língua e tradições. Destacam-se os grupos Tupi-Guarani, que ocupavam a faixa litorânea e incluíam tribos como os Tupinambás, Tupiniquins, Potiguaras e Guarani, que viviam principalmente no litoral. E os povos Macro-G, ou Tapuias, que habitavam o Planalto Central e outras áreas no interior, com destaque para os Caiapós, Xerentes, Timbiras e Caiangangues. As sociedades indígenas eram organizadas em aldeias, onde os líderes tinham que ser altamente habilidosos, tanto na caça quanto na guerra. As religiões indígenas eram politeístas, com uma variedade de deuses e espíritos associados à natureza. Os indígenas brasileiros eram habilidosos artesãos, produzindo objetos como a cerâmica, a cestaria e a arte plumária. Como fonte econômica, eles tinham a agricultura, com o cultivo de mandioca, milho e outros produtos, a caça e a pesca e o comércio de escambo, ou seja, o que era realizado entre as diferentes aldeias e grupos indígenas, com o intercâmbio de produtos como alimentos, ferramentas e adornos. A chegada dos europeus vai marcar uma mudança drástica na existência e cultura dessas populações indígenas. Brasil Colônia. O Brasil colonial refere-se ao período da história do Brasil que vai de 1500, com a chegada dos portugueses, até 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Esse período colonial é dividido em Brasil pré-colonial, que se refere a um período inicial da colonização, entre 1500 e 1530. Nesse período, os portugueses não colonizaram de cara o Brasil, pois estavam mais preocupados em traçar rotas para as Índias, investindo todos os recursos na exploração da costa da África e na busca por rotas comerciais para a Ásia. Então, eles fizeram a costa brasileira de entreposto comercial, buscando também achar aqui metais preciosos e ouro. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, especificamente à região que hoje é o estado da Bahia, reivindicando a terra para Portugal, pois eles já tinham conhecimento de terras para esses lados. Eles estabeleceram contatos e relações comerciais com os povos indígenas, trocando mercadorias como ferramentas, quinquilharias e tecidos. Como não acharam grandes quantidades de metais preciosos, os portugueses começaram então a explorar o pau-brasil, que encontraram em abundância. Para isso, eles usaram a mão de obra indígena. O pau-brasil era muito valioso na Europa, devido ao corante vermelho feito a partir da seiva dessa madeira. Os portugueses estabeleceram feitorias, onde o pau-brasil trazido pelos indígenas era armazenado. Esses pontos comerciais serviam como base para a exploração e o comércio na região. Contudo, os portugueses enfrentaram resistências de alguns povos indígenas. Porém, eventualmente, eles se aliavam a tribos rivais daquelas tribos que eles queriam eliminar ou escravizar. Com as tentativas dos franceses e outros europeus em fixar colônias aqui, os portugueses decidiram ocupar de fato o território e colonizá-lo. Brasil colonial. A colonização efetiva do Brasil teve início quando a coroa portuguesa, em 1530, vai mandar a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. A economia no Brasil colonial, dentre outras atividades, foi baseada em atividades como a monocultura, que era a produção focada principalmente em poucos produtos cultivados em grandes plantações, como no caso da cana-de-açúcar entre os séculos XVI e XVIII, e posteriormente o café no século XIX.
Outra fonte econômica foi a exploração ou ciclo do ouro e diamantes em Minas Gerais, a partir do final do século XVII. Fazia parte ainda da economia mercantilista aplicada aqui no Brasil o monopólio comercial de Portugal sobre a colônia e o trabalho escravo de africanos. No início, o Brasil foi dividido em capitanias, que eram faixas de terras ou unidades administrativas governadas por capitães donatários. Eles eram como vice-reis das capitanias, com autonomia administrativa, econômica e militar. Porém, esse sistema não funcionou devido principalmente à distância entre o Brasil e Portugal, o que dificultava a comunicação e a tomada de decisões, a falta de recursos dos donatários, pois a coroa lhes dava a carta de doação, porém eles é quem ficavam responsáveis por desenvolver e defender a sua capitania, tanto da invasão e resistências de povos indígenas, como da invasão de outros europeus. Portugal então decide centralizar a administração das capitanias nas mãos do governador-geral, o representante da coroa portuguesa no Brasil. Ele que era o responsável pela administração geral da colônia. Destaque para os governadores Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, responsável por estabelecer a cidade de Salvador. E Mendes Sá, governador-geral que implementou políticas de colonização e desenvolvimento, e expulsou os franceses da Guanabara, no Rio de Janeiro, com a ajuda de indígenas como os Temiminó, de Araribóia. A sociedade do Brasil colonial era patriarcal e hierarquizada. Tinha no topo da pirâmide uma elite colonial composta por portugueses ricos, proprietários de terras e escravos. Abaixo, os brancos pobres, pequenos proprietários, artesãos e trabalhadores livres. Depois, na base da pirâmide, ficavam os indígenas, nativos impactados pela colonização, e africanos escravizados, que foram forçados a trabalhar nas lavouras de canas-de-açúcar, minas e outras atividades. Cada um contribuiu para a formação do povo brasileiro, e a posição de cada um nessa estrutura social colonial tem reflexos até hoje. A Igreja Católica desempenhou papel importante na colonização e na sociedade, tanto na catequização de indígenas em missões organizadas por jesuítas, quanto na educação religiosa das elites coloniais. A Igreja, apesar de explorar os indígenas no cultivo das chamadas drogas do sertão, era contrária à escravização dos indígenas, o que levou a conflitos com colonos que exploravam essa mão de obra. Em todo o Brasil colonial, aconteceram várias revoltas e conflitos devido à exploração comercial da metrópole sobre a colônia, altos impostos e concorrência comercial desigual com Portugal, por exemplo. Algumas destas revoltas reivindicavam maior autonomia política e econômica das regiões, ou até influenciadas pelas ideias iluministas, queriam a independência do Brasil. E as revoltas que aconteceram nesse período foram a Revolta de Beckman, que foi uma revolta de colonos contra a Companhia de Comércio do Maranhão e a proibição da escravidão indígena nas lavouras de açúcar. A Guerra dos Emboabas, conflito entre paulistas e emboabas ou imigrantes, que aconteceu em Minas Gerais em torno do controle das minas de ouro descobertas naquela região. Revolta de Felipe dos Santos, revolta contra a cobrança de impostos sobre a mineração do ouro em Vila Rica, Minas Gerais. Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, movimento de intelectuais e proprietários de terras que buscavam a independência do Brasil. A principal figura desse movimento foi Tiradentes. Conjuração Baiana, revolta popular em Salvador, Bahia. Também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, contou com a participação de intelectuais, escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços, que buscavam o fim da escravidão e separar a Bahia de Portugal. Em 1808, um fato marcante vai ser decisivo para o processo de independência do Brasil: a transferência da corte portuguesa para o Brasil devido à invasão napoleônica de Portugal. A família real portuguesa, liderada pelo príncipe regente Dom João, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1808, o que ficou conhecido como período joanino,
teve como características a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional em 1808, mudando as regras do mercantilismo que proibia essa abertura. A elevação do Brasil em 1815 à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Os atos de Dom João VI tiveram como consequência um incentivo ao desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, a reorganização da administração pública e a criação de novas instituições, o fomento à cultura e à educação com a criação de instituições como a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. A cidade do Rio de Janeiro se tornou o centro político e econômico do país. Em 1820, ainda nos desdobramentos do Congresso de Viena na Europa, vai acontecer em Portugal a Revolução Liberal do Porto, contra o retorno do absolutismo. Foi um movimento nos moldes iluministas por uma monarquia que reinasse através de uma constituição. Isso vai levar ao retorno de Dom João VI para Portugal. Porém, o monarca deixa seu filho, Pedro, como regente do Brasil. Como as cortes portuguesas fizeram pressão para que o príncipe voltasse a Portugal e que o Brasil voltasse ao status de colônia, Dom Pedro I decide ficar no Brasil, o que ficou conhecido como o Dia do Fico. Ainda com as ameaças de guerra contra o Brasil, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência às margens do rio Ipiranga. As tropas brasileiras vão travar conflitos com os portugueses em províncias leais a Portugal. Após a vitória, pagamento de indenização e o reconhecimento de países como a Inglaterra, o Brasil se separa oficialmente de Portugal, tornando-se uma monarquia constitucional. Brasil Império. O Brasil Império é dividido em primeiro reinado e segundo reinado. O primeiro reinado foi o período inicial da monarquia constitucional no Brasil, sob o governo de Dom Pedro I, que buscará centralizar os poderes em suas mãos. Esse período será marcado por conflitos entre liberais, que eram contra Dom Pedro, e absolutistas, que eram a favor dele. Dom Pedro, não aceitando dividir o poder com o parlamento, vai tomar atitudes autoritárias, como o fechamento do Congresso na chamada Noite da Agonia. E em 1824, ele vai outorgar uma Constituição que estabelecia o poder moderador ao imperador, lhe dando poderes absolutistas. Somado a isso, as dificuldades econômicas devido à derrota na Guerra da Cisplatina, que foi o conflito com a Argentina pela província da Cisplatina, atual Uruguai, e a dependência de capital estrangeiro, vão desgastar ainda mais a imagem do imperador. Dom Pedro tenta ainda reverter a sua impopularidade em outras províncias, porém os embates entre seus apoiadores e críticos vai culminar em conflitos pelas ruas do Rio de Janeiro, a capital, com a Noite das Garrafadas. Além disso, o autoritarismo de Dom Pedro I, denúncias de crimes e até tentativa de assassinato a adversário político vão contribuir para sua rejeição. Na Europa, após a usurpação do trono português por seu irmão, Dom Miguel, Dom Pedro abdica em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, e parte para Portugal. Pedro de Alcântara tinha apenas 4 anos na ocasião, então o país passou a ser governado pelos tutores do príncipe até a sua maioridade. Começa então o período regencial. Período regencial. Foi um período de transição no Brasil, após a abdicação de Dom Pedro I e antes da maioridade de Dom Pedro II. Inicialmente, o Brasil foi governado por uma regência composta por 3 pessoas. Posteriormente, a regência passou a ser exercida por uma única pessoa. Esse período vai ser marcado por conflitos políticos, revoltas e disputas pelo poder. Dentre estas revoltas estão a Revolta dos Malês, que foi um levante de escravos africanos em Salvador, Bahia. Revolta dos Cabanos, revolta popular no Pará, que buscava mudanças políticas e sociais, incluindo a melhoria das condições de vida, a representação política e o fim da exploração econômica e da opressão.
Revolta dos Farrapos, revolta liberal e separatista no Rio Grande do Sul, que foi motivada pelo descontentamento econômico com a política fiscal do governo central. Mesmo o governo vencendo estas revoltas, algumas mudanças aconteceram, como o Ato Adicional de 1834, que descentralizou o poder e deu mais autonomia às províncias. Outra mudança foi a descentralização do ensino e o investimento na cultura. Devido à instabilidade política e social e à incapacidade do governo regencial em lidar com as revoltas sociais, como a cabanagem, a sabinada e a balaiada, com o apoio de políticos conservadores e liberais que desejavam estabilizar o governo, uma manobra política foi feita, que ficou conhecida como o Golpe da Maioridade, onde Dom Pedro II foi declarado maior de idade antes do tempo, aos 14 anos, encerrando o período regencial. Segundo Reinado. Foi o período em que Dom Pedro II governou o Brasil como imperador. Esse período vai ser marcado por relativa estabilidade política e institucional. A alternância de poder entre os partidos liberal e conservador, através da nomeação do presidente do Conselho de Ministros pelo imperador, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, foi uma tentativa de manter a estabilidade, mas nem sempre possível. Esse período também vai ser marcado por um crescimento econômico impulsionado pela exportação de café e outros produtos. Dentre os eventos importantes está a Guerra do Paraguai, conflito militar que envolveu o Brasil e a Argentina contra o Paraguai e sua política expansionista. No governo de Dom Pedro II, teve a construção de ferrovias para melhorar a infraestrutura de transporte e investimentos na educação e na cultura. No final do século XIX, a monarquia brasileira enfrentava um crescente descontentamento devido à falta de representação popular e à concentração de poder imperial. O positivismo, uma filosofia que defendia o governo baseado na ciência e na razão, influenciou muitos intelectuais e militares que tinham falta de apoio às suas demandas. Houve também conflitos entre a Igreja e o Estado, conhecidos como a questão religiosa, que envolviam questões como a maçonaria e a autoridade do Papa sobre o Império. A abolição da escravatura em 1888, que desagradou muitos proprietários de terra e criou descontentamento entre os monarquistas. Essa perda das bases que sustentavam o Império vai levar à proclamação da República do Brasil em 15 de novembro de 1889, quando um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Dom Pedro II e estabeleceu a República. A Constituição Republicana de 1891 estabeleceu a República Federativa e Presidencialista. Brasil República. A história do Brasil República é dividida em Primeira República ou República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Civil-Militar e Nova República. A República Velha é dividida em a República das Espadas, que foi o período inicial da República Velha no Brasil, marcado pelo governo de dois presidentes militares. Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, que liderou o golpe que depôs Dom Pedro II. Governo de Floriano Peixoto, que consolidou a República e enfrentou revoltas e crises políticas, principalmente entre os militares, que queriam mais participação na política. O autoritarismo de Floriano Peixoto levou à revolta da Armada, uma revolta naval que desafiou o governo federal e refletiu a insatisfação dos militares. Já a República Oligárquica foi um período da República Velha no Brasil marcado pelo domínio político de oligarquias regionais. Nesse período, famílias poderosas controlavam a política e economia. Entrou em vigor a política do café com leite, que foi a alternância de poder entre São Paulo, café, e Minas Gerais, leite, na escolha do presidente da República. Esse poder era garantido pelo coronelismo,
que foi a influência de coronéis locais na política da sua região. Destaque para os governos de Prudente de Moraes e Campos Sales, que consolidaram a política oligárquica com o afastamento dos militares do poder e o acerto da política dos governadores. Várias revoltas e crises políticas ocorreram durante o período, como a Guerra de Canudos, um conflito entre o governo de Prudente de Moraes e uma comunidade messiânica no interior da Bahia, que foi brutalmente reprimido. A Revolta do Contestado, um conflito entre poceiros e proprietários de terras no sul do Brasil, que também teve elementos messiânicos. Houve várias greves operárias durante esse período, refletindo a insatisfação dos trabalhadores com as condições de trabalho e a exploração. Um movimento tenentista, liderado por jovens oficiais do Exército, que buscou reformas políticas e sociais e realizou várias revoltas, incluindo a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922. Essas revoltas refletiam a insatisfação com a grande desigualdade social e econômica, as restrições à participação política e à liberdade de expressão. Vários fatores contribuíram para o enfraquecimento da República Oligárquica, como a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a crise econômica mundial que se seguiu. Isso afetou drasticamente a economia brasileira, que dependia da exportação do café, também causando desemprego e descontentamento social. A crise afetou as oligarquias cafeeiras, causando desgaste na política do café com leite. A influência do movimento tenentista, que via na política oligárquica um atraso para o progresso do Brasil e fonte de todas as mazelas sociais do país. Então, em 1930, nas eleições presidenciais, de acordo com o acerto entre Minas e São Paulo, o candidato a ser apoiado deveria ser um alinhado a Minas. Porém, o presidente Washington Luiz indicou outro paulista, Júlio Prestes, o que desagradou os mineiros. Getúlio Vargas foi candidato à presidência pela chapa gaúcha e paraibana, apoiada pelos mineiros, mas Getúlio perdeu para Júlio Prestes. Após alegações de fraude eleitoral, acusações de envolvimento do governo no assassinato de João Pessoa, que era vice de Vargas, um golpe militar apoiado por Getúlio Vargas depôs Washington Luiz, dando início à Era Vargas. Era Vargas foi um período marcado pelo governo de Getúlio Vargas no Brasil, que vai ser caracterizado pelo autoritarismo, pela modernização do Estado, investimentos em infraestrutura, educação, saúde e incentivo à industrialização. A Era Vargas está dividida em governo constitucional, quando Vargas vai governar sobre a nova Constituição de 1934, que estabeleceu um regime presidencialista, Estado Novo, quando Vargas dá um golpe e estabelece um regime autoritário nos moldes do fascismo europeu. Algumas das conquistas da Era Vargas foram a consolidação das leis do trabalho, ou CLT, onde direitos trabalhistas foram estabelecidos, investimentos em educação e saúde, com melhorias na educação e saúde pública, e incentivo à industrialização. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e o sentimento antifascismo aqui no Brasil, Vargas foi deposto por um golpe militar. Governos populistas. Esses governos do pós-Segunda Guerra vão ser influenciados no contexto da Guerra Fria. Dentre as características comuns a estes governos estão os investimentos em infraestrutura e indústria, a implementação de políticas sociais e trabalhistas e a ênfase na soberania nacional e no desenvolvimento econômico. Destaque para os governos de Eurico Gaspar Dutra, que, embora não seja considerado um populista clássico, seu governo teve aspectos de políticas sociais. Governo de Getúlio Vargas. Segundo o governo de Vargas, marcado por políticas nacionalistas e desenvolvimentistas, mas também por denúncias de crimes e pressão política que o levaram ao suicídio. Juscelino Kubitschek. Governo de JK, caracterizado por um plano de desenvolvimento econômico e infraestrutura. Foi o responsável pela construção de Brasília. Governo de João Goulart.
Governo marcado por reformas sociais e econômicas e confronto com a direita. Os governos populistas enfrentaram instabilidade política e oposição, culminando no golpe civil-militar de 1964. Esse golpe foi um evento político que depois o presidente João Goulart estabeleceu uma ditadura militar no Brasil. O governo de Goulart enfrentava oposição da direita e instabilidade política. As reformas propostas por ele geraram descontentamento entre setores conservadores. A Guerra Fria e a influência dos Estados Unidos contribuíram para a oposição ao governo que se alinhava à esquerda. Destaque para a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma manifestação conservadora contra o governo de Goulart. E o Comício da Central do Brasil, que visou mobilizar apoio popular para as reformas de base propostas por Jango, incluindo reformas agrária, tributária, educacional e outras. Enquanto Jango estava em viagem à China comunista, as Forças Armadas Brasileiras, apoiadas por setores civis, depuseram o presidente, levando a uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Ditadura militar no Brasil. Período em que os militares governaram o Brasil. O governo militar controlava todos os aspectos da vida política e social. Esse período foi marcado pela perseguição a opositores do regime, incluindo políticos, artistas e ativistas, censura à imprensa, às artes e à liberdade de expressão. Dentre os eventos importantes estão o AI-5, Ato Institucional número 5, que deu poderes amplos ao regime militar. Os anos de chumbo, período de maior repressão e violência do regime militar de 68 a 74. O regime militar também implementou políticas econômicas que tiveram impactos variados na economia brasileira. O milagre econômico brasileiro, como ficou conhecido, ocorreu especificamente entre 1968 e 1973 e foi marcado por um período de rápido crescimento econômico, de investimentos em infraestrutura, incluindo rodovias, hidrelétricas e telecomunicações. Mas também foi marcado por uma concentração de renda nas mãos de uma elite, aumentando a desigualdade social. A economia brasileira se tornou mais dependente do capital estrangeiro, o que gerou vulnerabilidade. A partir de 1975, o governo militar iniciou uma abertura política gradual, permitindo a volta do pluripartidarismo e a realização de eleições que eram indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional. No início dos anos 80, o movimento pelas diretas já, movimento popular que exigia eleições diretas para presidente, vai ganhar força. A ditadura militar começou a ser desmontada com a eleição de Tancredo Neves em 1985, primeiro presidente civil em mais de 20 anos. Tancredo morreu antes de assumir e, em seu lugar, assume seu vice, José Sarney. A eleição de Tancredo Neves dá início à nova república no Brasil. Nova República. Vai desde o governo de José Sarney até os dias atuais. Esse período vai ser caracterizado pelo fim da ditadura militar e o estabelecimento de um regime democrático. Em 1988, uma nova Constituição vai garantir direitos civis e sociais. As eleições passarão a ser diretas para presidente e governadores. E os presidentes da nova república são Tancredo Neves, primeiro presidente civil após a ditadura militar. José Sarney, presidente que assumiu após a morte de Tancredo Neves. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura militar. Após denúncias de corrupção, foi o primeiro presidente a sofrer impeachment. Itamar Franco, presidente que assumiu após o impeachment de Collor. No seu governo foi implantado o Plano Real por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, presidente que implementou reformas econômicas e sociais.
Destaque para suas políticas neoliberalistas. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que implementou políticas sociais e econômicas. Foi o primeiro presidente de um governo declaradamente de esquerda. Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil. Michel Temer, presidente que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro, presidente que implementou políticas conservadoras e enfrentou a pandemia do Covid-19. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que assumiu após as eleições de 2022. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo nós fizemos um resumão sobre os períodos da história do Brasil. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais especificamente sobre cada um desses períodos e fatos históricos. Então, até lá, pessoal!